Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Eu sou Celina Sobral. Boa noite aos internautas. Pedimos licença para entrar na sua casa, no seu ambiente, que estejam todos debaixo da proteção do Mestre Jesus. Alguns recados. Solicitamos voluntários psicólogos que possam dispor de algumas horas na semana para atenderem pessoas carentes no lar Irmã Dirce. Quem puder entrar em contato com a Edna às terças e sextas-feiras à noite, às 19 horas, e terça e quinta-feira à tarde, às 14 horas. Campanha do alimento e da fralda descartável infantil continua. Quem puder colaborar, a casa agradece. E solicitamos a todos que fiquem com as máscaras de forma adequada, cobrindo o nariz e a boca, e agradecemos a compreensão de todos. Eu convido a se recolherem, sentem confortavelmente, relaxem um pouquinho o corpo. Vamos elevando os nossos pensamentos até o Mestre Jesus, a Deus, nosso Pai, sentindo o envolvimento carinhoso desses espíritos de luz que já fazem o tratamento necessário para cada um de nós, desde o início de que aqui chegamos. Pedimos que durante esses minutos de reflexão possamos ter as nossas mentes dilatadas para o entendimento, os nossos corações também, e que possamos, junto com a espiritualidade maior, entendermos o caminho da evolução, aceitando, perdoando, fazendo com que as coisas sejam mais leves nos nossos ombros e na nossa caminhada. Vamos então pedindo licença de nossa parte para iniciarmos a palestra da noite com toda a proteção do alto. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Bom, Setembro Amarelo. Amarelo, a cor da vida, do uso da inteligência, a cor do sol que brilha, trazendo calor, vida para todos nós. E há um tempo atrás, um jovem de condições favoráveis, financeiras, materiais, apaixonado por um carro de luxo, cuidou, preparou um carro amarelo. Dentro dele, depois de pronto, para o uso, para aproveitar na parte material, ele coloca dentro fitinhas amarelas, dizendo: não desista da vida, lute pela vida. E esse jovem, após isso, cometeu o suicídio. Foi no mês de setembro, e setembro ficou, depois disso, sendo considerado como Setembro Amarelo, o mês de combate ao suicídio e a valorização da vida para que seja pensada, refletida cada vez mais por nós, seres humanos, que estamos em vida material. Até o ano de 2019, ano passado, 9/9 de 2019, a Organização Mundial da Saúde levantou que a cada 40 segundos uma pessoa suicida-se. E 800 mil suicidam-se por ano no planeta. No Brasil, 32 pessoas por dia cometem suicídio. Isso vem nos relembrar, fazer com que refletamos que muitas de nossas mentes encarnadas estão vazias em relação à verdade, em relação à busca do conhecimento, ao estudo, da continuidade da existência.
que a morte não existe, que o que devolvemos é o corpo de carne para a terra, para o planeta, e que o pó volta ao pó. Mentes vazias, tempos ociosos, sem fazermos nada. Mente, muitas vezes, sabe, também sem pensar, sem colocar uma reflexão sadia. A falta de fé, a impaciência, a precipitação em muitas situações, os vícios, a saciedade, as coisas fáceis vindo na mão, o materialismo facilita, além da obsessão, que nós sabemos que o Livro dos Espíritos nos fala, que os espíritos influenciam muito mais a nossa vida, a nossa mente, do que nós imaginamos. Então, será que estamos conseguindo colocar a nossa mente a serviço do bem, as nossas atitudes, as nossas palavras? Será que estamos investindo na nossa fé raciocinada, não aquela que qualquer um diz alguma coisa e a gente vai atrás e acha que é aquilo mesmo, sem pesquisar, sem buscar o fundo, a raiz das coisas? E aqui o Evangelho fala da impaciência, né, da precipitação, do materialismo. Quer dizer, será que já sabemos colocar um pouquinho só em prática a nossa paciência nos momentos de teste, nos momentos de reflexão mais detalhada, naqueles momentos que a vida pede que a gente cumpra o nosso conhecimento, a nossa busca desse estudo que falamos, através das provas e das expiações. Expiações vêm para a nossa vida porque são dívidas que construímos em vidas passadas e nessa mesmo. Então é aquela história assim, olha, você pediu dinheiro emprestado, você tem que pagar. Você tirou empréstimo, você tem que pagar. Isso é a expiação. Prova é igual na escola, é igual na faculdade. Você aprendeu, você vai ver se você sabe mesmo, se você vai tirar nota para passar naquela matéria, naquele ano. É uma coisa mais tranquila. Mas nós passamos insistentemente por provas e por expiações. Expiação obrigatória, como nós falamos. As provas também necessárias para o nosso espírito, mas muitas vezes nós pedimos. E aí vem a condição de muitas vezes não passarmos e não aceitarmos essa situação. Complicado. Como é que a gente faz? Olha, não estou conseguindo vencer isso quando acontece comigo. Aí a situação se repete até a gente aprender e a gente vai errando, vai deixando de lado. Como que fazemos? Temos armas poderosas nas nossas mãos, que é de qualquer religião, de qualquer crença. Prece. Conversar com Jesus, conversar com os nossos mentores, conversar com aquele espírito que a gente confia mais, Maria de Nazaré, sei lá, o santo que a pessoa achar que deve ser mais confiável, independente de que o espiritismo não age assim, não tem dogmas, não tem crenças desse tipo, porque a nossa fé vai em busca daquilo que nós necessitamos e traz para a gente a apaziguação daquele desespero, daquela condição não agradável que estivermos passando. Tanto que o Espiritismo é consolador. Ele não tira o nosso problema. Ele não fala, ó, você não vai passar por isso que foi negociado antes do reencarne. Mas nós te consolamos através do estudo, através do Evangelho, através do Livro dos Espíritos, através de vários livros que trazem conhecimento para nós, de que a vida continua, de que o mal como o bem passa, porque tudo busca o equilíbrio. De que se a situação está complicada agora, Emmanuel sempre diz para a gente, olha, Emmanuel, guia protetor de Chico Xavier, acalma-te e persevera na fé e na paciência. Então, não há problema que nós tragamos para a nossa existência física
que já não tenha uma condição negociada com os espíritos de luz e principalmente que Deus nosso Pai saiba que nós podemos vencer. Então não adianta a gente dizer, isso daí não vem para mim que eu não vou conseguir passar. Porque quando a gente pede, aí que vem. Quando a gente diz que não tem aquilo, aí que a gente é testado. E aí a gente vê que tem força para passar. Aí a reflexão de hoje diz, através de mensagens de Leon Denis, motivos de tirar sua própria vida, motivos do suicídio, são de ordem passageira e puramente humana. Mas os motivos para viver vão muito além disso e são de ordem eterna e sobre-humana. Então, quando alguém pensa em cometer esse ato errado, triste, de grandes responsabilidades no momento que é praticado, porque nós não podemos fugir à lei divina. Assim como encarnados, nós vamos contra a lei do homem, nós somos multados, autuados, a lei divina, que é eterna, que não tem mudança, que é imutável, muito mais nós estamos dispostas a ela e a cumprir, demore mais ou menos tempo, não tem como. Então, para encarnarmos, já é uma dificuldade que nós temos que passar por aprovações, por experiências na erraticidade, que é o período entre uma encarnação e outra em que nos encontramos no plano espiritual. Temos que ver se já aprendemos certas instruções, certas coisas lá no plano espiritual, para depois encarnarmos e termos toda uma validação. E estamos numa fila imensa para conseguirmos o reencarne. Nós, para estarmos aqui agora, passamos por grandes provas e aprendizados no plano espiritual, para conseguir o nosso corpo, que é um corpo abençoado, que é feito milimetricamente para nós, espíritos e mais espíritos experientes na construção de corpos físicos, tiveram muito e muito trabalho para nos dar o corpo que precisamos para evoluir, de acordo com o nosso perispírito, de acordo com o que já aprendemos, de acordo com o que fizemos no passado e etc. Aí nós viemos e por conta de covardia moral, os espíritos dizem, covardia moral é praticar o suicídio. E o Espiritismo esclarece que só Deus pode tirar a nossa vida. Porque o que nós queremos, o que a pessoa quer se livrar é da dor, é do sofrimento, é do abandono, é da doença, é da tristeza. E não é a própria vida, geralmente, quando a pessoa quer tirar. Lógico que existem suicídios diretos e indiretos de várias formas. Indiretos são aqueles que vêm, muitas vezes até de obsessões, de vícios que nós temos, que vamos acabando com a nossa saúde, com o nosso corpo e que nos leva a abreviar a nossa existência. E o direto é aquele que muitas vezes a pessoa mesmo vai programando, vem aquilo na cabeça, então fica pensando, vou fazer isso, fazer aquilo. Então a gente pega o livro Céu e Inferno e vê depoimentos, no seu capítulo 5, de espíritos que cometeram suicídio e estão do outro lado. Gente, eu acredito que a maioria de vocês já tenham lido, já tenham estudado o Céu e o Inferno também, além do Evangelho, além do Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos, nas suas perguntas 943 até mais ou menos 957, se eu não me engano, fala desses acontecimentos. Se a gente tem direito de tirar a nossa própria vida quando a situação é berrante, quando a dor é demais, quando a gente não aguenta mais. E em nenhum momento é dito que tem que ser feito isso, né? Porque estamos debaixo de leis mesmos. Então, nesse livro, Céu e Inferno, de Allan Kardec, existem vários depoimentos, por exemplo, de um senhor de 50 anos já. Ele jogou-se num precipício. E na espiritualidade ele não sabia
que tinha destroçado o próprio corpo e sentia aquela queda que não acabava nunca. Ele falava: meu Deus, eu não paro de cair, por favor me ajudem, eu estou vendo que o meu corpo vai ficar estraçalhado nas pedras. Ele não tinha a noção ainda de que tinha cometido suicídio. E estava naquele sofrimento, naquele desespero, num medo incontrolável, numa situação de falta de respiração e etc. E aí ele fala que ele passava muita fome, que ele tinha muita solidão, que ele estava muito abandonado nas ruas e coisas do tipo, que a família não ligava para ele. Então ele cometeu o suicídio e depois, com o tempo, ele percebe que faltava pouco para ele ir embora. Então, muitas vezes, a gente pensa em desistir da nossa luta sem saber que falta muito pouco para a gente chegar, para a gente terminar aquela parte de desafio da nossa existência. Então, olha só como a gente se engana muito quando está na energia de um ato, de uma vibração dessa. Lembrando sempre que existem seres obsessores, irmãos nossos desencarnados, que nos intuem muitas vezes na hora de raiva, na hora dessas passagens da nossa existência, para que a gente não tenha força. Então temos que nos entregar, que nem esse quadro aqui, gente, nos braços de Jesus. Ele está muito perto de nós. E Ele espera que a gente peça ajuda para Ele, que a gente confie no amigo fiel que Ele é, e dizer, tanto que Ele falou, está lá no Evangelho também, no seu capítulo 6, Cristo Consolador, e diz: vinde a mim, todos vós que estáis desesperados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Que era a situação do que ele vivia, do que ele fazia para mostrar para a gente como fazer para conseguir a felicidade, para conseguir a liberdade espiritual e para acreditarmos que somos seres imortais. O que acaba, o que nós temos que devolver é o corpo. O espírito continua com uma vida abundante depois do desencarne, e esses espíritos que dão depoimento demonstram isso. Uma mãezinha que estava com seu filho de 21 anos no hospital, entre a vida e a morte, o médico chegou e falou para ela: olha, dessa noite o seu filho não passa, ele não está mais aguentando. Ela foi no quarto lá, porque ela estava do lado de fora quando foi conversar com o médico, e as visitas tinham já horários certos. E ela foi no filho e falou: filho, vai em paz, porque logo nos encontraremos. Virou as costas, saiu do quarto, e quando chegou em casa cometeu o suicídio. E aí pergunta-se, essa história também está dentro de livros espíritas, e é conversado com o espírito dessa mãe. Será que ela foi rapidamente encontrar com o filho que tinha cumprido a sua missão aqui no planeta? Não. Atitudes como essa, além de ter toda a responsabilidade do ato, afasta aquilo que ela quer, aquilo que o espírito quer. Reencontrar com mais rapidez o ente querido que se foi. Primeiro porque está cada um num nível energético. Cada um num patamar de cumprimento das leis. Um cumpriu com a sua lei, cumpriu com a lei, com o que tinha sido determinado, e o outro apressou uma situação que não estava na sua hora. Então não existe isso de dizer: olha, eu vou tirar minha vida porque eu vou reencontrar mais rapidamente o pai, a mãe, a esposa, o marido, o filho. Não. E geralmente os espíritos que praticam isso também, eles ficam sentindo tudo o que acontece com o corpo. Os micróbios, os bichos devorando, comendo o corpo. E geralmente também, porque cada caso é um caso, mas no geral, na maioria das vezes, o espírito fica junto daqueles restos da matéria até completar o tempo que ele iria viver quanto encarnado. Olha só como não vale a pena. Em vez de se tirar uma dor, um sofrimento, vai se somar mais um grandioso, e por muito e muito tempo. E existe no plano espiritual, vocês também já devem ter ouvido falar, a colônia espiritual de Maria de Nazaré, que recebe os espíritos suicidas.
depois deles já terem, né, entendido e querido um pouco de auxílio, mas há todo um estudo também, todo um ensinamento para aqueles espíritos. Teve uma vez que, saindo de alguma das palestras que a gente faz e também de aulas, me perguntaram se o espírito que se suicida, ele fica eternamente no sofrimento e não tem salvação. O espiritismo não é assim, não tem esses liames, não tem não é assim que funciona. Tá? O espiritismo mostra que para tudo tem um jeito, porque nós temos um Pai misericordioso. Então, mesmo aquele que cometeu suicídio, que praticou esse ato de violação das leis divinas, ele tem a misericórdia divina. Não existe isso de ficar penando eternamente, e não sei o que, e não tem salvação. Não, o espiritismo não vê assim. Tá? Então, nós precisamos rezar, orar para os espíritos que cometem isso e também para aqueles que passam na cabeça um ato calamitoso como esse. Porque é grande demais o sofrimento. Teve espíritos também que reencarnaram sem os braços por conta de várias encarnações que praticaram atos terríveis com os braços. E aí, no final das outras encarnações, várias, geralmente, a pessoa que suicida não teve só uma encarnação como suicida no passado, teve algumas, e algumas vezes repetem se não tiverem fé e vontade firme. E esse que perdeu os 2 braços numa das encarnações, cometeu o suicídio com as pernas. E na outra encarnação, Chico Xavier contou, ele veio sem os braços e sem as pernas, para que ele não tivesse condição de se jogar novamente no rio e cometer suicídio. Olha só como a misericórdia divina faz de tudo também, por maior que a gente ache que é o nosso sofrimento, para que a gente não sofra mais, para que a gente não erre mais do que a gente já errou e que a gente erra. Então, em tudo tem um controle. Em tudo, em cada um de nós, existe um olhar divino. Existe a proteção espiritual dos nossos mentores, do governador do nosso planeta, Jesus. Então, essa colônia que abraça os suicidas, os espíritos suicidas, é dirigido, governado por nossa Mãe Maria Santíssima. Então, toda vez que nós oramos, rezamos pelos espíritos que não deram valor ao seu vaso físico, que desrespeitaram a lei de amor, toda vez que nós rezamos por esses espíritos, é dito também em livros de Manuel Filomeno de Miranda e outros tantos, com psicografias confiáveis, que nós, que direcionamos essas energias, nos tornamos membros dessa colônia espiritual, de socorro a eles. Então, que a gente possa refletir melhor nas nossas situações de desespero. Que a gente possa olhar para o lado, vendo que existem pessoas e situações piores do que a nossa. Quando a gente está mal, sempre nós achamos que a nossa situação é a pior de todas. E não é assim. Nós temos que buscar coisas para, livrar os nossos pensamentos daquela situação medonha. Visitar hospitais, visitar crianças que estão por aí, muitas vezes em orfanatos, doentes, ver situações, muitas vezes em presídios, crianças com câncer, crianças aidéticas, situações de grande desafio que são muito pior que os nossos. E aí a nossa mente começa a não ficar tão ociosa, como falamos no início, e o nosso problema, conforme nós nos preocupamos com o problema do outro que está ao nosso lado, vai se resolvendo. Acredite. Quando nós nos colocamos a servir um irmão nosso mais necessitado do que nós, os nossos problemas vão se resolvendo. A situação fica diferente. Os nossos socorros são atendidos de uma forma mágica, celestial. Experimenta desviar o foco do seu sofrimento, que daqui a pouco você vai ver que ele foi resolvido. O Evangelho pede, então, que a gente tenha paciência nessas situações, que a gente busque o amor,
que a gente busque a calma, porque é da lei do Senhor que a luz domine as trevas sem ruído e sem violência. Palavras de Emmanuel. Então, quanto mais calmos nós tivermos em situações que parece que pedem tudo do descontrole nosso, mais nós conseguimos ouvir os sinais do Pai maior e dos nossos mentores de luz. Porque agoniados, sofrendo, desajustados, o barulho interno da água que existe dentro de nós, 70% do nosso corpo, não nos deixa ouvir, não nos deixa ficar também tranquilos para sentir a presença espiritual em todos nós, que existe, que é verdadeira e que nos fortalece nessas situações que precisamos. Então, que a gente possa ver e sentir que somos úteis para aqueles que precisam sim de nós e que a nossa encarnação não pode ficar ao léu. Nós não viemos ao mundo para o mar de rosas, para viver uma vida só de festa, de alegria. Não, não. Tanto que isso também é passageiro, como o Chico falou, como Maria Santíssima falou, tudo passa, tudo passa. O mal passa, o sofrimento passa, a dor passa. Que a gente possa se conscientizar de que somos, sim, espíritos imortais na hora do desequilíbrio. Que a vida é uma gota d'água no oceano. Que estamos aqui em viagem. Que somos seres espirituais em experiência material. Que o nosso corpo emprestado merece todo respeito, merece todo cuidado, porque nós vamos prestar conta daquilo que foi colocado em nossas mãos para a nossa evolução, para a nossa caminhada. Temos que cuidar, temos que alimentar, temos que descansar. Temos que viver de uma forma saudável, mais tranquila, mais alegre. Não deixar tudo tirar a nossa paz e a nossa alegria. Ver que os irmãos nossos esperam por nós, o nosso olhar, a nossa mão estendida, a nossa palavra, o nosso ouvido. Muitas vezes, você ouvir uma pessoa, você deixar que ela fale, se desabafe, coloque o que está passando no seu coração, salva uma vida. Tanto que existe o Centro de Valorização da Vida, o CVV, né, que é para as pessoas falarem. Falar cura, auxilia. E muitas vezes, você vivenciando a empatia, fazendo a pessoa sentir que você está com ela, que você está sentindo o que ela está sentindo também, como o Chico fazia, né? Às vezes ele pegava aquelas mães chorando, desesperadas, que tinham perdido seus filhos, e só abraçava e chorava junto. Elas saíam dali fortalecidas. Então, que a gente possa fazer a nossa parte de ser humano que veio ao mundo para servir, que veio estender a mão, e que a gente possa ser também instrumentos de Deus, porque o semelhante, aquele que está perto de nós, muitas vezes são instrumento de Deus para a nossa vida, para as nossas dúvidas, para a nossa mente, muitas vezes perturbada e atrapalhada em resoluções a tomar. Então, mais uma vez, eu convido vocês a se recolherem, que essas reflexões possam calar no nosso espírito, na nossa alma, para que atitudes como essa nunca sejam praticadas. E nesse instante, vamos elevando mais uma vez os nossos pensamentos e vibrando muito amor, muita força, muita luz para os espíritos, irmãos nossos, desajustados, que praticaram o ato do suicídio. Que eles possam receber da nossa Mãe Santíssima a luz, o tratamento, o esclarecimento necessário para que possam retomar a sua caminhada e merecer o retorno à vida de carne. Vamos vibrar por todos os que aqui estão, muitas vezes com o coração tristonho, com problemas a resolver, com desafios que sabemos não são fáceis, mas têm a mão de Jesus.
ligada a todos nós. Vamos vibrar pelos nossos lares, que sejam higienizados de qualquer energia negativa, de placas, de miasmas, de formas, pensamentos que não são do bem. Que os mentores de luz possam adentrar e higienizar todo compartimento, qualquer cantinho do nosso lar, abençoando aqueles que lá ficaram e os que vão chegar. Vibremos por todos os nossos familiares, parentes, amigos, conhecidos e até mesmo os desconhecidos. Vibremos por todo o nosso planeta Terra, nessa época tão necessária de harmonia, de saúde, de cura. Que os mentores de luz possam ir em cada cantinho e auxiliar com amor, com carinho que nós enviamos nesse instante, saindo dos nossos corações. E assim vamos agradecendo essa oportunidade de reencontro, agradecendo as bênçãos do alto, o tratamento que sempre recebemos desses médicos de luz, agradecendo a vida, agradecendo o alimento, o ar que respiramos e tudo da misericórdia divina, que sempre vem ao encontro de cada um de nós. E assim, agradecidos que estamos, vamos pedindo licença de nossa parte para encerrarmos o encontro da noite de hoje, com todas as bênçãos a todos aqueles que estão ligados a nós nesse instante. Que assim seja. Graças a Deus. Gratidão a todos. Fiquem na paz de Deus. Que Jesus os abençoe muito. Nos encontramos em breve. Até uma próxima oportunidade.